Depois do divórcio e das dívidas deixadas pelo marido, Eva cuidava sozinha de um pequeno café. Na noite em que já havia decidido fechar as portas para sempre, uma senhora idosa, encharcada pela chuva, bateu à porta pedindo abrigo até o amanhecer. Mas, ao voltar ao café ao raiar do dia, Eva ficou paralisada diante de uma fila na entrada. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo. Uma nova história espera por vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. Desejamos a todos uma boa escuta. Eva desligou a máquina de café e ficou parada por alguns segundos, ouvindo o zumbido se apagar. O silêncio preencheu a pequena sala, infiltrou-se em cada canto. Pousou sobre as mesas vazias, sobre a vitrine com o solitário pedaço de bolo de limão que ninguém havia comprado em todo o dia. Lá fora, uma garoa fina de outono caía, e o poste da esquina balançava, lançando manchas amarelas sobre a calçada molhada. Ela se sentou no banquinho alto atrás do balcão e apoiou as mãos na bancada. As mãos estavam ressecadas, rachadas pelo contato constante com água e detergente. Unhas cortadas rentes, sem esmalte. Fazia tempo que não havia espaço para isso. Eva olhou para elas como se as visse pela primeira vez e de repente pensou que, 2 anos atrás, aquelas mãos tinham uma aparência completamente diferente. 2 anos atrás, ela ainda fazia manicure, usava aliança e acreditava que a vida era justa. Rodrigo havia chegado à sua vida quando ela tinha 32 anos. Não tarde demais, não cedo demais. Apenas no momento em que ela já havia parado de esperar algo especial. Trabalhava como gerente em uma construtora. Alugava um apartamento de 1 quarto na periferia. Nos fins de semana, ia visitar a mãe, que toda vez perguntava a mesma coisa. "E aí, filha, ainda não tem ninguém?" E Eva respondia toda vez: "Mãe, chega." Aí ele apareceu, alto, seguro de si, com aquele jeito de falar como se tudo já estivesse resolvido. Eles se conheceram no aniversário de uma conhecida em comum. Rodrigo passou a noite toda falando sobre ideias de negócios, startups, sobre como era importante não ter medo de arriscar. Eva ouvia e, por algum motivo, acreditava. Talvez porque estivesse cansada da sua vida previsível e monótona. Talvez porque ele soubesse dizer exatamente o que se queria ouvir. 6 meses depois, se casaram. 3 meses mais tarde, Rodrigo chegou em casa com os olhos brilhando e disse: "Eva, achei um espaço, perfeito, pequeno, aconchegante, no térreo com entrada separada. Imagina um café nosso, o seu café. Você sempre sonhou com isso." Eva não havia exatamente sempre sonhado com isso. Ela gostava de café, sabia prepará-lo, vez ou outra, assava alguma coisa para as amigas que diziam: "Você devia abrir o seu próprio café." Mas entre você devia e um café de verdade havia um abismo. Rodrigo preencheu esse abismo com palavras em uma única noite. "Já calculei tudo", dizia ele, andando de um lado a outro da cozinha. "O aluguel é viável. O equipamento a gente parcela. Primeiro mês de investimento, segundo mês no zero, terceiro já com lucro. Vou te ajudar, cuidar dos documentos, dos fornecedores. Você só precisa ficar atrás do balcão e fazer o que você ama." Eva se lembrava de como ficou sentada naquela noite à mesa da cozinha, segurando uma xícara com chá frio, olhando para o marido. Ele estava tão seguro, tão convincente, que duvidar parecia algo errado, como se não acreditar nele significasse não acreditar em si mesma. "E se não der certo?" ela perguntou baixinho. Rodrigo parou, olhou para ela e sorriu. Aquele sorriso que outrora a havia feito perder a cabeça. "Vai dar, estou do seu lado." O café abriu em janeiro. Um pequeno espaço na Rua das Acácias, 4 mesas, balcão de madeira clara, máquina de café adquirida a crédito. Eva escolheu pessoalmente a cor das paredes, quente, cor de areia, para que mesmo no inverno o ambiente parecesse ensolarado. Ela mesma pendurou as luminárias, arrumou as xícaras na prateleira, escreveu com giz na lousa da entrada: "Café da Eva, aberto." As primeiras semanas foram felizes.
Vieram conhecidos, vizinhos, passantes. Rodrigo ajudava de verdade. Trazia o leite, negociava com o fornecedor de grãos, levava documentos para a contadora. À noite, sentavam na mesa do canto, tomavam café e contavam o faturamento. O dinheiro era pouco, mas Eva sentia que tudo estava indo no caminho certo, que aquele era o seu lugar. Então algo começou a mudar, não de uma vez, não de forma brusca, como uma rachadura na parede que a princípio não se nota e de repente já atravessa o cômodo inteiro. Rodrigo passou a aparecer cada vez menos no café. Primeiro dizia que estava ocupado no trabalho principal, depois que estava procurando um novo projeto. Depois simplesmente não explicava mais, e Eva simplesmente não perguntava, porque tinha medo de ouvir a resposta. Certa manhã, enquanto descarregava caixas de leite na entrada dos fundos, recebeu uma ligação da amiga Lena. Eva, não sei como te dizer isso, mas ontem vi o Rodrigo no centro com uma mulher. Estavam num restaurante. Ele segurava a mão dela. Eva pousou a caixa no chão, encostou-se na parede e fechou os olhos. A chuva tamborilava na marquise. Em algum lugar na rua, uma buzina soou. Ela ficou assim por 1 ou 2 minutos. Depois pegou a caixa e levou para a cozinha. Naquele dia trabalhou normalmente. Preparou café, sorriu para os clientes, limpou as mesas. E à noite, quando Rodrigo chegou em casa, ela simplesmente perguntou quem era ela. Ele nem tentou negar. Sentou no sofá, esfregou o nariz e disse: Eva, vamos não complicar. Já está claro para nós dois há muito tempo. O divórcio foi rápido. Rodrigo levou o carro, parte dos móveis e foi embora. Saiu o café, ficou com Eva. Junto com o financiamento da máquina, o contrato de locação por 2 anos e as dívidas com fornecedores que Rodrigo havia acumulado enquanto cuidava dos documentos. Ficou claro que ele simplesmente não havia feito parte dos pagamentos e o dinheiro que Eva lhe dava para as compras sumia sem destino. Os primeiros meses após o divórcio, Eva se sustentou pela pura teimosia. Levantava às 5 da manhã, ia ao café pelas ruas escuras, abria a porta, acendia as luzes, ligava a máquina. Carregava as caixas sozinha, ficava atrás do balcão das 6 da manhã às 8 da noite. Lavava o chão depois de fechar, chegava em casa, desabava na cama e às 5 voltava a se levantar. A mãe ligava toda noite. Filha, por que não fecha esse café? Não consegue um emprego normal em algum lugar? Para que tudo isso? Mãe, eu dou conta, respondia Eva. E ela mesma não sabia se acreditava nisso. Mas chegando o outono, ficou evidente que o café não se sustentava. O bairro era tranquilo, com pouco movimento. De manhã, algumas pessoas passavam para pegar café para a viagem. Na hora do almoço, um casal de aposentados entrava para sentar no calor. À noite, quase ninguém. Eva tentou de tudo. Imprimiu panfletos e distribuiu pelos prédios, colou avisos, tentou fechar parceria com aplicativos de entrega. Nada funcionava. O faturamento derretia como açúcar num copo de água. Os fornecedores começaram a ligar com mais frequência. As vozes do outro lado da linha passavam de educadas a irritadas, de irritadas a duras. Um deles, seu Geraldo, que fornecia os grãos, ligou numa sexta-feira e disse sem rodeios: Dona Eva, fico constrangido, mas sou direto. A senhora me deve 3 meses. Tenho respeito pela senhora, mas também preciso sustentar a família. Se não acertarmos até o fim do mês, não vou poder continuar fornecendo. Entendo, seu Geraldo, respondeu Eva. Vou tentar. Ela desligou e ficou um longo tempo olhando para o telefone. Vou tentar. Era a única coisa que ela podia dizer, porque não havia dinheiro nenhum. Depois ligou o dono do imóvel, seu Walter, um homem triste de uns 60 anos, com um olhar pesado e o hábito de falar devagar, como se cada palavra custasse dinheiro. Antes ele tratava Eva com uma benevolência condescendente, quase paternal, e até uma vez concordou em esperar pelo pagamento. Mas naquela noite sua voz era diferente. Eva, vou ser direto, começou ele. Aguardei 2 meses, não posso mais. Tenho minhas obrigações, meus compromissos.
Se amanhã cedo não tiver o dinheiro do aluguel, fecho o ponto e venho buscar as chaves. Seu Walter, mais uma semana talvez? Não, Eva. Amanhã cedo. Ou o dinheiro ou as chaves. Você é uma boa moça. Sinto por você. Mas negócio é negócio. Ele desligou. Eva pousou o telefone no balcão e olhou para a sala. 4 mesas, 2 cadeiras que há muito balançavam. A vitrine com o solitário pedaço de bolo. Na prateleira, uma fileira de xícaras que ela havia escolhido uma a uma na feira. Examinando cada uma com cuidado, encostando na bochecha para sentir se a superfície era lisa. A chuva lá fora havia aumentado. A água corria pelo vidro em riachos diagonais, desfazendo o reflexo do poste. Eva se levantou, foi para trás do balcão, pegou debaixo do caixa a pasta com as contas e as folheou, embora soubesse de cor cada cifra: aluguel atrasado, dívida com o fornecedor de grãos, financiamento da máquina de café, 3 meses sem pagar, eletricidade, aviso de corte. Ela fechou a pasta e aguardou. Depois pegou um pano e começou a limpar o balcão. Devagar, com cuidado, movendo a mão em círculos. Não porque o balcão estivesse sujo. Simplesmente porque as mãos precisavam fazer alguma coisa, senão tudo por dentro começava a tremer. O relógio na parede marcava 10 da noite. Já era hora de ir, mas Eva não conseguia se forçar a apagar a luz e trancar a porta, porque sabia que se fosse agora, voltaria de manhã só para pegar as coisas. Pegaria a xícara, a foto da mãe que ficava na prateleira perto da máquina, o avental de trabalho com a letra E bordada, presente de uma amiga na inauguração. E pronto. Devolveria as chaves a seu Walter, que viria com seu olhar pesado e talvez dissesse algo como: "Não se preocupe, vai encontrar outra coisa." Eva guardou o pano, enxaguou as mãos, as enxugou no avental, caminhou ao longo das mesas, ajeitou uma cadeira, recolheu do chão um guardanapo que um cliente da tarde havia derrubado, parou diante da janela e encostou a testa no vidro frio. A chuva não parava. A rua estava vazia. Só no final do quarteirão havia uma janela acesa. A farmácia aberta 24 horas. Ela se lembrou de como, no dia da inauguração, ficara naquele mesmo lugar olhando para a rua com um sentimento completamente diferente. Naquela época, parecia que tudo estava apenas começando, que aquele pequeno café era o primeiro passo para algo verdadeiro. Rodrigo estava ao lado, abraçando-a pelos ombros e dizendo: "Tá vendo? Eu disse que ia dar certo." E ela sorria e acenava com a cabeça, e havia um calor tão agradável, uma paz tão grande, como só existe quando se acredita em alguém completamente sem reservas. E agora ela estava sozinha, com a testa encostada no vidro molhado, sabendo que no dia seguinte aquele lugar não seria mais seu. E que não havia ninguém para culpar. Rodrigo não tinha culpa de ela ter acreditado nele. Ele simplesmente era assim. Sabia começar as coisas com beleza e não sabia levar nada até o fim. E ela poderia ter discordado, poderia ter perguntado, verificado, insistido, mas não o fez porque queria acreditar. Eva se afastou da janela e começou a apagar as luzes. Clicou o primeiro interruptor. As lâmpadas sobre as mesas se apagaram. Clicou o segundo. A iluminação da vitrine se apagou. Restou apenas a luz da cozinha, tênue, amarelada, que vazava pela porta entreaberta. Foi exatamente nesse momento que alguém bateu na porta. Eva ficou parada. Era tarde, o café estava fechado, a placa não estava acesa. Quem poderia querer bater ali àquela hora? A batida se repetiu, discreta, mas insistente. Não com o punho, mas com as juntas dos dedos, como batem as pessoas que estão acostumadas a não ser atendidas de imediato. Eva foi até a porta e olhou pelo vidro. Na soleira estava uma mulher idosa, baixinha, magra, num casaco escuro que lhe ficava claramente grande demais, e com um lenço caído para um lado. Nas mãos segurava um pequeno embrulho de pano, pressionando-o contra o peito, como se tivesse medo de deixá-lo cair. A chuva caía sobre seus ombros, sobre a cabeça, escorria pelo casaco. Ela não se esquivava, ficava de pé,
erguida, a cabeça levemente inclinada, olhando para a porta. Eva abriu. "Com licença", disse a mulher. A voz era rouca, baixa, como de quem não conversava com ninguém há muito tempo. "Vi a luz. Posso sentar um pouco? Me aquecer? Não vou atrapalhar." Eva olhou para ela, para o rosto molhado, para os dedos avermelhados de frio, para o embrulho que ela apertava contra si, e não perguntou nada, nem quem era, nem de onde vinha, nem por que estava sozinha à noite na chuva. Simplesmente se afastou para o lado e disse: "Entre." A velhinha cruzou a soleira e parou no tapete da entrada, como se não se atrevesse a ir mais longe. Do casaco pingava água, formando uma pequena poça no chão. Eva foi à cozinha. Trouxe uma toalha velha e estendeu para ela. "Tome, pelo menos enxugue o rosto." Depois pôs a chaleira para ferver. Achou na prateleira um pacote de chá que guardava para si. Não para os clientes, mas para ela mesma, nas noites em que já não tinha forças para preparar café. Fez bem forte, serviu numa xícara grande com um pedacinho quebrado na borda, colocou-a à frente da visitante. "Sente ali naquela mesa perto do radiador. É mais quente." A velhinha sentou, pôs o embrulho na cadeira ao lado e segurou a xícara com as duas mãos. O vapor subia em fio fino. A mulher se debruçou sobre ele e fechou os olhos. Eva foi buscar no armário a manta velha com que às vezes cobria as pernas nas manhãs frias e a colocou sobre os ombros dela. "Obrigada", disse a velhinha sem abrir os olhos. "Muito obrigada." Eva sentou do outro lado. Por algum tempo, ficaram em silêncio. Ouvia-se apenas a chuva batendo na janela e o relógio na parede fazendo tic-tac. A velhinha bebia o chá em pequeníssimos goles, aquecendo os dedos na xícara, e aos poucos seu rosto foi descongelando. Não pelo calor, mas por alguma outra coisa, como se ela finalmente estivesse num lugar onde podia baixar a guarda. Eva a observava e pensava que uma hora atrás estava prestes a ir embora, que de manhã haveria outro dono ali, outras paredes, outra vida. Mas agora à sua frente sentava uma mulher encharcada até os ossos, para quem a situação era ainda pior. E por algum motivo era exatamente isso que a mantinha no lugar, não a esperança, nem um plano, nem um cálculo. Apenas o cansaço alheio, que se revelou mais compreensível do que o próprio. A velhinha terminou o chá e pousou a xícara sobre a mesa com cuidado, com as duas mãos, como se fosse algo precioso. Ficou em silêncio por um momento, depois ergueu a cabeça e percorreu a sala com o olhar. Olhou sem pressa, para o balcão, para a prateleira com xícaras, para a vitrine, para a máquina de café que brilhava fracamente na penumbra. "Bom lugar", disse ela em voz baixa. Eva sorriu sem alegria. "Era bom, não mais." A velhinha fez uma leve negação com a cabeça. "Agora ainda é bom. Quando o ambiente está quente e cheira a café de verdade, ainda está vivo. Morto é quando o cheiro vai embora." Eva não respondeu. Levantou-se, foi ao balcão, mecanicamente mudou de lugar uma xícara na prateleira e voltou. Sentou. Pôs as mãos sobre a mesa. A velhinha a observava com atenção, mas sem pressão, sem curiosidade, do jeito que olham as pessoas que já passaram por o suficiente para não fazer perguntas desnecessárias. "Por que aqui cheira bem a café, mas não cheira a pão?" perguntou ela de repente. "Café sem pão é como casa sem pão." Eva esfregou o nariz. "Não dá mais para pensar em pão. Estou sozinha aqui. De manhã faço café, de tarde faço café, de noite limpo tudo e vou embora. Não sobram mãos para assar, nem dinheiro. Farinha, manteiga, recheio, tudo custa. E clientes não tem. Quase nenhum. De manhã passa uma dupla. Na hora do almoço, silêncio, de noite vazio. Bairro residencial, todo mundo passa sem parar. Distribuí panfletos, colei avisos, não adiantou nada. O proprietário vem amanhã cedo buscar as chaves. Devo 2 meses e no caixa tem para 1 dia e meio de trabalho." Ela falava de forma monótona, sem tremor na voz, como alguém que já havia chorado tudo e agora simplesmente enumerava os fatos, como um médico que lê um diagnóstico já muito estabelecido. A velhinha ouvia em silêncio, sem interromper, sem se lamentar, sem balançar a cabeça.
Apenas passava os dedos devagar pela beira da xícara, como se pensasse em algo seu. Quando Eva se calou, ela também ficou em silêncio por mais um pouco. Depois perguntou: "A cozinha tem?" "Tem. Pequena, atrás do balcão. Fogão, forno, mesa. Eu costumava assar bolos quando ainda tentava. Posso dar uma olhada?" Eva se surpreendeu, mas olhou para aquela mulher idosa e encharcada que havia deixado entrar da chuva 1 hora atrás, e não encontrou razão para negar. Qual a diferença? De manhã estaria vazio de qualquer forma. "Venha." Foram para trás do balcão. Eva empurrou a porta da cozinha e acendeu a luz. A lâmpada no teto piscou e se acendeu, inundando o pequeno cômodo com uma luz irregular. A cozinha era minúscula, 3 passos de um lado, 4 do outro. Uma bancada de inox, um fogão de 2 bocas, um forno que Eva havia comprado de segunda mão numa padaria vizinha que havia fechado. Na prateleira, um par de panelas, uma forma, uma tigela para sovar. No canto, uma geladeira pequena que zumbia um pouco mais alto do que deveria. A velhinha entrou e parou junto à bancada. Passou a palma da mão devagar sobre a superfície, como alguém acostumado a trabalhar com as mãos que inspeciona um instrumento pelo tato. Depois, se virou para os armários e começou a abri-los um a um, sem pressa, sem agitação, como quem faz um inventário na própria casa. Eva se encostou na ombreira e observou. Havia algo naqueles movimentos que ela não conseguia definir de imediato. Não era simplesmente curiosidade, era algo habitual, profissional. Não se olha assim por acaso. Assim olham as pessoas que sabem para que serve cada prateleira. A velhinha tirou de um armário um pacote de farinha, quase cheio, uns 2 quilos. Colocou sobre a mesa, ao lado de um vidro de canela, aberto, mas ainda pela metade. Na geladeira havia manteiga, um bloco de 300 gramas, um pacote de fermento que Eva não havia usado havia 3 meses, açúcar, uma pitada de baunilha num saquinho pequeno. Depois abriu o armário de baixo e achou ali uma sacola de maçãs, umas 8 pequenas, ligeiramente murchas, que Eva havia comprado semanas atrás para um lanche e havia esquecido. A velhinha colocou tudo sobre a mesa e ficou alguns segundos olhando. Depois se virou para Eva. Farinha tem, manteiga tem, fermento tem. Se não estragou. Maçãs, canela, açúcar. O forno funciona? Funciona. Mas eu não entendo aonde quer chegar. Chegou aqui nem tudo morreu ainda, disse a velhinha com calma, mas de um modo que Eva sentiu nessas palavras algo sólido, verdadeiro. Você simplesmente decidiu isso cedo demais. Eva abriu a boca para responder e não encontrou palavras. Não porque estivesse ofendida, nem porque concordasse, simplesmente estava cansada demais para discutir. Aquela mulher havia entrado da rua, estava percorrendo sua cozinha, seus armários, e dizia coisas que deveriam soar sem sentido, mas que por algum motivo soavam certas. "Olha", disse Eva por fim, "não sei quem a senhora é. A senhora entrou para se aquecer. Fico feliz de ter podido ajudar, mas isso não salva o café. Amanhã de manhã eu entrego as chaves. Mesmo que eu assasse pãezinhos agora, não haveria quem comprasse. O bairro é vazio, não tem gente." "Gente tem", interrompeu a velhinha com tranquilidade. "Não é gente que falta. O que falta é motivo para vir. Café é bom, mas por café as pessoas passam pelo caminho. Por pão fresquinho as pessoas vêm de propósito. A senhora sente a diferença?" Eva ficou em silêncio. A velhinha foi até as maçãs, pegou uma, girou nas mãos, cheirou. "Não sei o nome, maçãs de feira servem. Um pouco maduras demais, mas para recheio é melhor. Ficam mais macias, soltam mais suco." Ela pousou a maçã de volta e olhou para Eva com um olhar longo e calmo. "Vai para casa. Você está cansada, está na cara. Mora longe?" "Não. Atravessa a rua e passa pelo corredor do prédio. 5 minutos." "Então vai. Durma pelo menos algumas horas. A luz eu apago, não se preocupe." "E a senhora?" "Eu fico um pouco. Para falar a verdade, não tenho para onde ir. Vou me ajeitar naquele sofazinho perto da janela, se permitir. Não vou sentir frio,
Não vou sujar, não vou fumar. De manhã vou embora. Eva olhou para o sofá, velho, estreito, estofado em tecido verde escuro. Havia comprado num brechó no primeiro mês, para ter onde sentar no intervalo. O travesseiro estava amassado, as molas em alguns lugares protuberantes, mas para uma noite serviria. Tem um cobertor no armário atrás do balcão, disse Eva. Fino, mas quente, e o interruptor é aquele à esquerda da porta. Obrigada de verdade. De nada. Eva tirou o avental, pendurou no gancho perto da porta, pegou a jaqueta no cabide, ficou parada por um segundo percorrendo a sala com o olhar. Aquele olhar de quem está olhando para um lugar para o qual provavelmente não vai mais voltar. Depois pôs o capuz e saiu na chuva. A caminhada era de fato 5 minutos. Pela calçada, passando pelo corredor do prédio, pelo portão com a lâmpada queimada, subiu até o 3º andar pelas escadas. Porque o elevador, mais uma vez, não funcionava. O apartamento de um cômodo a recebeu com silêncio e cheiro de roupa suja, que estava no varal do corredor havia 3 dias. Eva não acendeu a luz, tirou os sapatos, deitou na cama de roupa, puxou o cobertor até o queixo. O travesseiro cheirava ao seu shampoo. A única coisa familiar e conhecida naquele dia que havia dado errado desde a manhã. Ela ficou deitada ouvindo a chuva bater no peitoril. Pensava na velhinha que naquele momento estava sentada no seu café sozinha, entre mesas vazias e contas não pagas. Quem era ela? De onde havia vindo? Por que à noite, na chuva, com um embrulho de pano? Eva não havia perguntado, e agora isso parecia estranho. Mas que diferença fazia? De manhã ela pegaria as coisas, entregaria as chaves, e aquele encontro casual se dissolveria como tudo o mais. Com esse pensamento, ela adormeceu. Não imediatamente. Ainda ficou virando por uns 20 minutos, levantou para beber água, deitou novamente. Depois o cansaço tomou conta, e Eva mergulhou num sono pesado e denso, sem sonhos. Acordou com o despertador que havia programado por hábito para as 5h30. Ficou alguns segundos olhando para o teto, lembrando por que precisava se levantar. Depois lembrou. O café, as chaves, seu Walter e a velhinha. Era preciso voltar, pegar a foto da mãe da prateleira, se despedir e terminar. Eva se levantou, lavou o rosto com água fria, vestiu as roupas de ontem e saiu. A chuva havia parado, mas o asfalto ainda estava molhado e nas poças refletia o céu cinza da manhã. O ar estava limpo, fresco, com aquele cheiro particular do outono, quando a terra esfria e cheira a folhas murchas. Ela seguia o caminho de sempre, pela calçada, passando pelo corredor do prédio, pelo arco, e quando já estava perto do café, percebeu que algo estava diferente. Primeiro, ouviu vozes. Depois, viu pessoas. Na porta do café havia fila. Eva parou do outro lado da rua e não acreditou nos próprios olhos. Não eram 2 pessoas, não eram 3. Umas 15, talvez mais, ficavam encostadas na parede conversando, espiando pelas janelas. Alguém segurava o celular, alguém apontava para a porta. E o cheiro. De dentro do café vinha um cheiro de tal força e densidade que Eva o sentiu a 20 passos de distância. Maçãs, canela, massa fresca, manteiga quente. Não era simplesmente cheiro de pão. Era algo que faz qualquer pessoa parar por um segundo e na memória acender uma faísca de algo distante, da infância, da cozinha da vovó, de um tempo em que a manhã começava com algo quente. Eva atravessou a rua e chegou mais perto. Notou a lousa de giz na entrada. Na véspera estava vazia. Ela mesma havia apagado a última inscrição e agora nela, em letra caprichada e levemente antiquada, com arabescos, estava escrito: os famosos pãezinhos de maçã de Dona Conceição. Uma mulher na fila, de sobretudo bege, se virou para ela. Também veio pelos pãezinhos, entre atrás de mim. Dizem que o lote está acabando, mas ela está assando outro. Eu trabalho aqui, disse Eva, e ela mesma não reconheceu sua voz. Ah, é o seu café? Que maravilha que vocês trouxeram essa receita de volta. Meu marido leu de manhã no grupo do condomínio e me mandou correndo. Disse, vai, antes que acabem. Eva não entendeu nada. Que grupo? Que receita?
Ela se espremeu entre as pessoas até a porta, puxou a maçaneta e entrou. Por dentro estava quente, até abafado. Da cozinha vinha vapor e aquele cheiro pelo qual havia fila na rua. A vitrine, ontem quase vazia com um pedaço solitário de bolo, agora estava cheia de fileiras de pãezinhos dourados, redondos, fofos, com ralinhas na casquinha de onde transbordava o recheio escuro de maçã com canela. Estavam dispostos sobre guardanapos de papel, e deles saía tal perfume que por um segundo as pernas de Eva falharam. Ela foi até a cozinha e viu a velhinha. Dona Conceição estava junto à bancada com um avental de trabalho e as mangas arregaçadas, abrindo a massa com o rolo. Suas mãos se moviam com segurança, rapidez, naturalidade. Assim trabalha quem fez isso milhares de vezes, e não precisa nem de receita, nem de instrução. Sobre a mesa havia uma tigela com maçãs fatiadas, ao lado o vidro de canela, a açucareira, um potinho pequeno com manteiga derretida. O forno zumbia. Atrás do vidro dourava uma nova fornada. "Bom dia", disse Dona Conceição, sem levantar a cabeça. "Me fiz um pouco dona da casa aqui. Desculpa ter agido sem avisar. Não consegui me conter." "Tem fila", disse Eva. "Na rua tem gente esperando." "Eu sei, os primeiros chegaram por volta das 6. Eu tinha acabado de tirar a primeira fornada. Eles viram pela janela e bateram. Depois vieram mais e mais." "Como eles sabem?" "Eu não afixei nada. Não escrevi em lugar algum." Dona Conceição se endireitou e olhou para Eva. No rosto dela havia um sorriso leve, não triunfante, não astuto, mas gentil, levemente envergonhado. "Quando coloquei a massa para crescer, saí para limpar a lousa da entrada e escrevi o nome. Aí a primeira mulher que veio me reconheceu. Perguntou: 'Será que é a mesma Dona Conceição?' Eu disse: 'A mesma.' Ela fotografou a lousa e mandou para alguém. Depois disso, não prestei mais atenção." "Qual a mesma?" perguntou Eva confusa. "É uma longa história. Conto depois. Agora tem gente esperando. A senhora sabe fazer café, então vai fazendo. E os pãezinhos eu termino." Eva ficou parada no meio da cozinha e sentiu que algo dentro dela se mexia. Não voltava ao lugar, simplesmente se mexia, como se uma pedra pesada que havia ficado sobre o peito o outono inteiro tivesse dado um solavanco e liberado espaço para respirar. Ela não entendia o que estava acontecendo. Não entendia quem era aquela mulher. Não entendia como em uma única noite, enquanto dormia de roupa na própria cama, o mundo poderia ter virado de tal forma. Mas as pessoas do outro lado da porta esperavam, e a máquina de café precisava ser ligada. Eva tirou a jaqueta, pôs o avental de reserva, foi para trás do balcão e apertou o botão. A máquina começou a zumbir, como zumbia toda manhã. Só que aquela manhã era diferente. A primeira compradora, a mulher de sobretudo bege, levou 4 pãezinhos e um café com leite. "Que quentes", disse ela, espiando o saco. "E que cheiro! Minha sogra me contava que antigamente havia uma padaria no nosso bairro para onde todos iam de manhã. Fechou uns 15 anos atrás. Pensei que fosse só uma lenda. Mas hoje de manhã o marido me mostra a foto. Aqueles mesmos pãezinhos. Botei o casaco e vim correndo. Depois dela entrou um homem de jaqueta de trabalho com uma garrafa térmica. 3 para viagem e café, se puder, na minha garrafa. Moro aqui perto há 20 anos já. Lembro desses pãezinhos. Quando éramos estudantes, ficávamos na fila por eles. Depois a Dona Conceição desapareceu, a padaria fechou e pronto. Achei que nunca mais ia provar. Eva recebia o dinheiro, servia café, embalava pãezinhos e o tempo todo sentia que estava dentro de algo que não podia ser verdade. Ela conhecia aquele café, conhecia cada rachadura, cada rangido de tábua, cada mancha no teto. Mas hoje era outro lugar. Vivo, quente, cheio de vozes, cheiros, movimento. As pessoas passavam guardanapos umas para as outras, conversavam, sorriam. Alguém fotografava a vitrine, alguém filmava a lousa da entrada. A primeira leva havia acabado completamente.
Dona Conceição saiu da cozinha, enxugou as mãos no avental e disse: "As maçãs acabaram. Farinha tem para uma fornada, mas precisamos de maçãs." Eva tirou do caixa o dinheiro, o que havia acabado de ganhar, e por um segundo parou. Olhou as cédulas na mão. Na noite anterior havia no caixa apenas moedas, literalmente troco. Agora segurava um valor que daria para maçãs, farinha e ainda sobraria. "Corro ao mercado", disse ela. "É ali na esquina." "Pegue as ácidas de se encontrar", gritou Dona Conceição atrás dela. "Ou qualquer ácida, só não as vermelhas. Essas amolecem demais no recheio." Eva foi. Correu de verdade. Não foi como havia andado nos últimos meses, pesada e lenta. Mas correu, como correm as pessoas que de repente têm uma tarefa. O mercado estava abrindo. Os feirantes arrumando as mercadorias. Eva encontrou maçãs com um senhor de boné que vendia da traseira de um carro. "Quero todas as ácidas que tiver", disse ela, ainda sem fôlego. "Beleza. Vou ter uns 2 quilos de mistura. Serve?" "Serve. E farinha, se tiver?" "Farinha não tenho. Isso é no mercado." Eva comprou as maçãs, passou no mercado do outro lado da rua pela farinha e pela manteiga, e 20 minutos depois já empurrava as sacolas para dentro da cozinha do café. Dona Conceição recebeu as maçãs, examinou, aprovou com um aceno de cabeça e em silêncio começou a descascar. Eva ficou ao lado para ajudar. "Corte mais fino", disse Dona Conceição, sem virar a cabeça. "Em gomos, mas mais fino, para no forno não ficarem crocantes, mas derreterem." A segunda fornada foi ao forno. As pessoas continuavam esperando. Alguém já comprava de 6 em 8 de uma vez. Uma mulher pediu 10, disse que levava para o trabalho para oferecer aos colegas. Um homem de óculos pediu café e 2 pãezinhos, sentou-se na mesa da janela e ficou 20 minutos, comendo devagar, tomando o café em goles, olhando para a rua com uma expressão de quem lembra algo muito distante. Perto do meio-dia, Eva, pela primeira vez em muitos meses, não contava moedas no caixa. Ela olhava para o total no celular, somando pagamentos em dinheiro e no cartão, e não acreditava nos números. Em uma única manhã, o café havia faturado mais do que nas últimas 3 semanas somadas. Só lá perto da noite, quando o fluxo de pessoas finalmente diminuiu, e na sala restavam apenas 2 últimos clientes, um casal de idosos que tomava chá tranquilamente perto da janela. Eva fechou a porta por dentro e virou a plaquinha para "fechado". Ficou 1 segundo olhando para a rua pelo vidro. A rua estava vazia, molhada, comum, mas Eva tinha a sensação de estar olhando para ela de outro dia, de outra vida. Dona Conceição estava sentada na cozinha à bancada de trabalho. O avental ela já havia tirado. Lavou as mãos, ajeitou o cabelo para trás. Na sua frente havia uma xícara de chá e metade de um pãozinho que ela nunca havia terminado. Parecia cansada. Mas não como na noite anterior, não com aquele cansaço úmido e esgotado. Era outro cansaço, de trabalho honesto, que não dói e não envergonha. Eva trouxe da sala sua xícara, serviu café para si mesma e sentou do outro lado. Por algum tempo ficaram em silêncio. Eva ouvia o forno esfriando, estalando o metal, a torneira pingando, que ela havia prometido a si mesma consertar há muito tempo, e da parede dos vizinhos, o murmúrio da televisão. "Dona Conceição", disse Eva por fim, "me conte quem é a senhora." A velhinha ergueu os olhos para ela, sustentou o olhar por um momento, como se decidisse se valia a pena falar. Depois deu um suspiro suave e envolveu a xícara com as 2 mãos. "Conceição Aparecida Leite. Antes me conheciam aqui no bairro." Há muito tempo, é verdade. 15 anos atrás, talvez mais. Ela ficou em silêncio, tomou um gole de chá. "Eu tinha uma padaria pequena na rua ao lado, 2 prédios daqui. Um espaço parecido com o seu, só um pouco maior. Trabalhei lá sozinha, depois contratei uma ajudante, depois mais uma. Fazíamos pão, pastéis, queijadas, mas o principal era o pãozinho de maçã. A receita veio da minha mãe, que a teve da avó dela. A avó anotou numa cadernetinha a lápis, em páginas amareladas. Essa cadernetinha guardo até hoje, bem aqui.
Ela acenou em direção ao embrulho, que estava numa cadeira ao lado. Fora isso, praticamente não tenho nada. Eva olhou para o embrulho. Pequeno, de tecido com um estampado desbotado. Uma toalha ou uma fronha, provavelmente. Amarrado com cuidado, com firmeza, como se amarra uma coisa que se carrega consigo todo dia. A padaria ia bem, continuou Dona Conceição. As pessoas vinham toda manhã. Nos dias de semana às 7, nos fins de semana ainda mais cedo. A fila não era comprida, mas existia. Todo mundo sabia. Vai até a Dona Conceição buscar os pãezinhos. Meu marido José gostava disso. Ele dizia: Conceição, você alimenta o bairro inteiro e eu não consigo te alimentar. José era um bom homem, tranquilo, trabalhador. Trabalhou na fábrica, depois se aposentou e começou a me ajudar. Carregava a massa, a farinha. As mãos dele eram grandes, fortes. Sovar a massa não era nada para ele. Ela ficou em silêncio, pousou a xícara sobre a mesa e endireitou as costas. José morreu 6 anos atrás, do coração. De manhã levantou, foi ao banheiro e gritou: Conceição, estou me sentindo mal. Eu corri, e ele já estava no chão. O socorro chegou em 12 minutos, mas já era tarde. Eva não interrompeu. Ficou sentada em silêncio, segurando a xícara, ouvindo. Fora da janela da cozinha escurecia e no vidro se refletiam seus rostos. 2 silhuetas de mulheres à mesa, banhadas pela luz tênue da lâmpada. Depois do José tudo desandou, disse Dona Conceição. Ele tinha um filho do primeiro casamento, Marcelo. A gente nunca foi próximo. Morava separado, aparecia raramente. José o amava, o ajudava com dinheiro, mas Marcelo era daquele tipo de gente que pega e não agradece. Estava acostumado que o pai dava e achava que assim deveria ser. Ela esfregou o dedo na beira da mesa. Quando o José se foi, o Marcelo apareceu de repente. Logo no dia seguinte ao velório, chegou de terno com uma maleta, como se fosse a uma reunião de negócios. Sentou na cozinha e disse: Dona Conceição, vamos falar sobre a herança. Meu pai me dizia que a padaria estava registrada em seu nome, mas o imóvel no dele. Sou filho dele, tenho direitos. E o imóvel estava mesmo no nome do José? Perguntou Eva, franzindo a testa. Em parte. José o havia comprado antes do nosso casamento, mas depois nós juntos quitamos, reformamos, compramos o equipamento. Estava tudo misturado. Dinheiro dele, dinheiro meu, dinheiro dos dois. Os documentos foram sendo feitos conforme dava. Não pensávamos que algum dia precisaríamos dividir. Dona Conceição balançou a cabeça, como se ainda se surpreendesse com a própria ingenuidade. O Marcelo trouxe um advogado, depois mais um. Começaram a vasculhar, calcular, apurar. Eu ainda estava trabalhando na época. A padaria ainda estava aberta, mas já não conseguia me concentrar direito. Toda semana telefonemas, papéis, intimações. O Marcelo entrou na justiça, pediu sua parte na herança. O processo durou 8 meses. Fui a todas as audiências sozinha, sem advogado. Não tinha dinheiro para pagar. Tudo ia para a padaria e para as contas. E como terminou? O juiz determinou que o Marcelo tinha direito a uma parte do imóvel. Não tudo, mas metade. E ele imediatamente deu essa metade como garantia. Pegou um empréstimo com o imóvel em penhor e me disse: não se preocupe, vou devolver tudo. Preciso para um negócio, vai levar 6 meses. Eu, naquela época, não sabia que ele já estava cheio de dívidas, que os negócios dele haviam ido por água abaixo, que estava se agarrando a qualquer coisa, pegando emprestado de uns para pagar outros. Ela falava de forma monótona, sem dramatismo, sem tremor na voz, como alguém que contou aquela história para si mesmo tantas vezes que ela se transformou num conjunto de fatos esvaziados de emoção. 6 meses depois, o Marcelo desapareceu. Simplesmente parou de atender o telefone. E 1 mês depois chegou uma notificação do banco. Ele não havia pago nada desde o início. O banco iniciou o processo de execução. O imóvel, minha padaria, o equipamento, tudo ficou em risco. Procurou alguém? Um advogado, a polícia? Procurei. Fui à polícia, fiz boletim de ocorrência por estelionato. Disseram que era questão civil, resolvam na justiça.
Fui a um advogado, ele olhou os documentos e disse: Dona Conceição, a situação é complicada. Formalmente, o Marcelo tinha o direito de dispor da sua parte. O que fez com ela é outra questão, mas o banco tem o direito de executar. Se quiser salvar a padaria, precisa recomprar a parte dele ou quitar o empréstimo. E a dívida era de um valor que me deixava com a cabeça a rodar. Eva ficou em silêncio, olhando para a velhinha. Ao longo de toda a história, o rosto de Dona Conceição quase não havia mudado. Apenas as mãos viviam por conta própria. Os dedos ora se cerravam em punho, ora se abriam, ora torciam a beira do avental que ela havia tirado há muito, mas ainda segurava no colo. Vendi o apartamento, disse Dona Conceição. O pequenininho de 2 quartos onde eu e o José moramos 20 anos, vendi para quitar a dívida do Marcelo e recomprar a parte. Mas enquanto a negociação corria, o banco já havia iniciado o processo. O dinheiro deu para parar a execução, mas perdi a padaria mesmo assim. O equipamento foi penhorado por outras dívidas que o Marcelo havia acumulado. O locatário, que tinha a outra metade do imóvel, aproveitou a situação e rescindiu o contrato. Fiquei sem padaria, sem apartamento, sem marido, com uma cadernetinha de receitas e um embrulho de roupas. Ela ficou em silêncio. Levantou a xícara, tomou um gole, pousou de volta. Na cozinha ficou completamente quieto, até a torneira parou de pingar. No início fiquei na casa de uma amiga, continuou ela um momento depois. Zilá, nos conhecemos há 40 anos. Ela me deu um quarto, me alimentou, não me expulsou. Mas ela tem sua própria família, filha, genro, 2 netos. Havia pouco espaço. Eu via que estava incomodando, embora a Zilá nunca dissesse isso diretamente. Depois fiquei com outra conhecida, depois com mais uma. Sabe como é isso? No começo te recebem com compaixão, depois te toleram, depois você mesma passa vergonha. E o Marcelo? Perguntou Eva. Nunca encontraram ele? Encontraram 2 anos depois. Estava no interior, trabalhava de segurança em algum lugar. A polícia o interrogou, mas não viu crime. Formalmente ele havia disposto do próprio bem. O empréstimo era em seu nome. Que não pagou, era problema dele com o banco, não comigo. Foi o que me explicaram. Isso é injusto. É a vida, disse Dona Conceição. Simplesmente sem amargura. A justiça não mora nos tribunais. Ela chega depois, quando você não está esperando, ou não chega. Faz tempo que parei de guardar rancor do Marcelo. De raiva só se consome a si mesmo. E eu precisava das forças para outra coisa. Ela olhou para as próprias mãos, ressecadas, marcadas, com manchas escuras no dorso. Nos últimos 6 meses, fui me virando como pude. Dormia na casa de conhecidas, às vezes em abrigo, quando me deixavam entrar. Ia às padarias oferecer meus serviços. Ninguém quis. Por toda parte, gente jovem, rápida, com curso de manipulação de alimentos e tudo regularizado. E eu sou uma velha sem documentos, sem registro, sem endereço fixo. Quem me quer? Ela fez uma pausa. E ontem estava caminhando pela rua debaixo de chuva. Já estava escuro, eu estava encharcada, com frio, cansada. Procurava onde passar a noite. Uma entrada de prédio qualquer, uma varanda com telhado, e vi a luz no seu café, tênue através do vidro. Pensei, talvez me deixem sentar. Bati, e a senhora abriu. Eu não podia não abrir, disse Eva baixinho. Podia. Muita gente não abriria. Tarde, escuro, uma velha estranha na porta. Quem abre? E você abriu e nem perguntou por quê. Serviu chá, deu cobertor. Isso vale muito, Eva. Mais do que você imagina. Ficaram em silêncio. Eva se levantou, serviu mais café para si mesma, voltou ao lugar. Lá fora tinha escurecido por completo, e o poste da esquina, novamente, lançava manchas amarelas sobre a calçada molhada, como na noite anterior. Só que na noite anterior, Eva olhava para aquele poste com uma sensação de fim, e hoje com algo diferente, para o que ainda não conseguia encontrar nome. Foi exatamente nesse momento que o sino da porta de entrada tilintou. Eva franziu a testa. Havia fechado por dentro.
Saiu da cozinha para a sala e parou. Na porta estava Rodrigo. Havia entrado pela porta dos fundos, que Eva havia esquecido de trancar quando trazia as sacolas do mercado. Ficou de pé em sua jaqueta preta, mãos nos bolsos, olhando para a sala como se tivesse chegado ao lugar errado. O olhar deslizava sobre a vitrine, sobre as mesas, onde ainda havia migalhas de pãozinho, sobre a lousa da entrada. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele. Eva foi para trás do balcão como para trás de uma barricada. Cruzou os braços sobre o peito. "Por que é da sua conta?" "Seu Walter me ligou de manhã. Disse que você pagou o aluguel. Achei que não tinha dinheiro." "Ontem não tinha. Hoje tenho." Rodrigo ficou em silêncio, olhou para a vitrine, para a máquina de café, para o avental pendurado no gancho perto da porta. Eva via como ele tentava montar um quadro a partir dos fragmentos e não conseguia. Ele havia chegado com um humor definido. Para ver um café vazio, uma porta fechada, talvez Eva recolhendo as coisas numa caixa. Havia chegado para se certificar de que, sem ele, nada se sustentava. Que o café sem ele era um lugar vazio. Que Eva, sem ele, era uma mulher desamparada com uma pilha de dívidas. Em vez disso, viu um lugar quente e vivo, com cheiro de maçã e canela, e Eva atrás do balcão, não destruída, não perdida, mas composta, tranquila. "De onde vem a fila?" perguntou ele. "Os vizinhos me disseram que de manhã havia pessoas esperando aqui, nesse café." "Havia. Para quê?" "Pelos pãezinhos." "Que pãezinhos? Você não sabe fazer." Ele se calou. Da cozinha saiu Dona Conceição. Parou no vão da porta, enxugando as mãos com um pano, e olhou para Rodrigo com calma. "Boa noite", disse ela. Rodrigo transferiu o olhar de Eva para a velhinha e de volta. "Quem é essa?" "Dona Conceição", respondeu Eva. "Ela trabalha aqui." "Desde quando?" "Desde hoje de manhã." "Mais alguma coisa?" Rodrigo ficou parado em silêncio. Eva via como no rosto dele uma expressão substituía a outra. Surpresa, incompreensão, irritação e, por fim, algo que ela nunca havia visto naquele rosto durante todo o casamento. Desorientação. Verdadeira, sem fingimento. A desorientação de alguém que chegou esperando uma coisa e encontrou outra. Ele esperava ver ruínas e encontrou uma construção. "Eva", começou ele e travou. Eu queria... "O que você queria, Rodrigo?" Ele não respondeu porque a resposta era óbvia, e ambos sabiam disso. Ele havia vindo ver ela perdendo. Talvez nem por maldade, simplesmente para se certificar de que a saída dele tinha sido a decisão certa, de que o café sem ele era um lugar vazio, de que Eva sem ele era uma mulher desamparada. "Vejo que está tudo bem com você", disse ele por fim. A voz era apagada, monótona. "Fico feliz." "Obrigada", disse Eva, e não acrescentou nada. Rodrigo ficou parado por mais alguns segundos, depois se virou e saiu pela mesma porta dos fundos. Eva ouviu seus passos se afastando pela calçada dos fundos, o portão batendo. Depois silêncio. Dona Conceição se aproximou do balcão e, em silêncio, pôs diante de Eva uma xícara de chá fresco. Eva a olhou. "A senhora ouviu tudo?" "Ouvi." "Ex-marido." Entendo." Dona Conceição não disse mais nada. Não consolou, não perguntou, não disse que todos os homens são iguais. Simplesmente pôs o chá e voltou para a cozinha. E naquele silêncio havia mais apoio do que em qualquer palavra. Eva pegou a xícara, tomou um gole. O chá estava quente, forte, com limão que ela não havia pedido, mas que era exatamente o que precisava. Meia hora depois bateram na porta. Eva olhou para o relógio, quase 8 da noite. Abriu e viu seu Walter. O dono do imóvel estava na soleira com seu habitual sobretudo escuro e uma maleta embaixo do braço. O rosto estava circunspecto, como o de alguém que não sabe o que esperar. "Boa noite, Eva", disse ele. "Vim, aliás, para conversar." "Entre, seu Walter." Ele entrou, olhou em volta, puxou o ar pelo nariz. No café ainda estava aquele cheiro de maçã com canela, quente. Olhou para a vitrine, vazia. Mas não no sentido em que estava vazia na véspera.
Na véspera, vitrine vazia significava que não havia o que vender. Hoje significava que tudo havia sido vendido. Recebi o pagamento, disse ele sentando-se à mesa. O aluguel do mês, valor integral. Fiquei surpreso, para ser honesto. Eu também fiquei, disse Eva. Os vizinhos me contaram que de manhã tinha fila aqui. Pensei que estivessem brincando. Não estavam. Seu Walter ficou em silêncio, tamboreou os dedos sobre a mesa. Eva via que ele estava constrangido. Na véspera, havia falado com ela de modo duro, como dono, como alguém que tem o direito de exigir. E agora estava sentado diante dela sem saber onde pôr os olhos. Eva, queria te dizer uma coisa, começou ele. Ontem eu talvez fui brusco. Entendo que a situação estava difícil para você, mas eu também tenho compromissos, meus próprios empréstimos. Porém, ele esfregou o queixo. Porém, se o negócio está andando, não sou nenhum monstro. Vamos assim, paga o aluguel em dia, trabalha tranquila. Se precisar, posso esperar uns dias no começo do mês. Não mais, mas também não fico ligando todo dia. Obrigada, seu Walter. E mais uma coisa. Se o espaço ficar pequeno para você, tem um cômodo do outro lado da parede. 15 metros quadrados. Agora está vazio. Se o negócio continuar crescendo, conversamos. De vizinho para vizinho. Ele se levantou, abotoou o sobretudo, pegou a maleta, na porta parou. Cheira bem aqui, disse ele. Minha mulher ia adorar. Deixa um pãozinho para ela amanhã. Tudo bem, vou deixar. Ele assentiu com a cabeça e saiu. Eva fechou a porta atrás dele, dessa vez com todas as trancas, e se encostou nela com as costas. Ficou assim, olhando para a sala vazia, para as mesas, para a vitrine. Depois fechou os olhos e respirou fundo. Maçã, canela, café e algo mais. Talvez simplesmente calor. O calor de um lugar que em um único dia passou de morto para vivo. Da cozinha, espreitou Dona Conceição. Eva, terminei de lavar a louça. Se quiser amanhã cedo venho, coloco a massa mais cedo, para já ter a primeira fornada pronta na abertura. Eva abriu os olhos. E para onde vai agora? Dona Conceição ficou em silêncio. Bom, vou encontrar alguma coisa. Não é a primeira vez. Não, disse Eva. A senhora vem comigo. Tenho um sofá em casa, um de verdade, não como esse daqui. Roupa de cama limpa tenho. De manhã a gente vem juntas. Eva, não precisa. A senhora já... Dona Conceição. Eva a olhou nos olhos. A senhora fez em uma noite o que eu não consegui em 6 meses. Não sei como agradecer, mas deixar a senhora dormir não sei onde. Isso com certeza não posso. Vamos. A velhinha ficou parada no vão da porta da cozinha, segurando o pano e olhando para Eva. Depois acenou levemente com a cabeça. Bom, obrigada. Saíram do café juntas. Eva trancou a porta, puxou a maçaneta por hábito e enfiou a chave no bolso da jaqueta. Na véspera ela havia pensado que essas chaves entregaria a seu Walter e nunca mais tocaria nelas. E hoje as apertava no punho e sentia o metal frio como algo sólido, seu. Foram em silêncio. Dona Conceição carregava seu embrulho, pressionando contra o peito, como sempre. Eva caminhava ao lado, reduzindo ligeiramente o passo para que a velhinha não ficasse para trás. A rua estava quieta, o poste perto do portão aceso pela metade da luminosidade. No playground brilhavam os balanços molhados. Lá em cima, em algum andar, uma janela bateu e de lá veio um fragmento de melodia de televisão. Subiram ao 3º andar. Eva abriu a porta e, de cara, arrancou do varal no corredor a roupa que estava pendurada havia 3 dias. Entre, não tire o sapato, aqui não há cerimônia, disse ela enfiando os lençóis no armário. Ali tem chinelos, pode usar qualquer um. O apartamento era pequeno, um quarto-cozinha, uma minúscula entrada, mas arrumado, limpo, com aquela simplicidade aconchegante que não é criada por um designer, mas por uma mulher que, por mais cansada que esteja, toda noite passa um pano na mesa e arruma a louça. Eva fez a cama para Dona Conceição no sofá, tirou do cômodo uma fronha limpa e um cobertor extra. Colocou ao lado um copo de água e um abajur pequeno.
Se precisar de algo, estou do outro lado da parede, na cama. Bata. Obrigada, Eva. Boa noite. Boa noite, Dona Conceição. Naquela noite, Eva adormeceu rapidamente. Pela primeira vez em vários meses, não ficou deitada contando dívidas e repassando conversas com fornecedores. Simplesmente fechou os olhos e mergulhou no sono. De manhã, as duas se levantaram às 5. Eva ouviu um farfalhar na cozinha, foi ver e encontrou Dona Conceição, que já havia colocado a chaleira e cortado pão. Sobre a mesa havia um vidro de geleia encontrado no fundo da geladeira. Você tem geleia de damasco aqui, disse Dona Conceição. Quem fez? Minha mãe. Trouxe no verão. Boa, densa. Quem sabe fazer geleia, sabe esperar. Tomaram café da manhã em silêncio, rápido, de modo prático. Chá, pão, geleia. Saíram de casa ainda no escuro. A rua estava vazia, fria, com aquele ar antes do amanhecer que cheira a tudo ao mesmo tempo. Terra molhada, asfalto esfriado, fumaça de alguma janela. No café, Dona Conceição foi direto para a cozinha. Tirou a farinha, a manteiga, o fermento. Começou a sovar a massa. As mãos trabalhavam sozinhas, rápidas, precisas, sem um único movimento a mais. Eva ligou a máquina de café, limpou o balcão, organizou as xícaras. A primeira fornada foi ao forno. As pessoas chegaram às 6h30. Primeiro 3, depois mais 5, depois mais. Às 7 havia fila novamente. Assim passou a primeira semana, depois a segunda, depois a terceira. Eva não percebeu como aquilo virou um ritual. Acordar às 5, tomar café da manhã juntas, ir ao café pela rua escura, abrir a porta, acender a luz. Dona Conceição na cozinha, Eva no balcão. Frases curtas pelo vão da porta. A primeira fornada em 10 minutos. O leite está acabando. Depois do almoço vou buscar. Aquele homem está pedindo sem canela. Diga que sem canela não são os mesmos pãezinhos. Um mês depois, Eva, pela primeira vez em muito tempo, quitou todas as dívidas. Ligou para seu Geraldo, o fornecedor de grãos, e disse: Seu Geraldo, transferi tudo o que lhe devia, confira. Do outro lado houve uma pausa. Dona Eva, que surpresa! Já pensei que era o fim. Bom, quando trago o próximo lote? Amanhã, se puder, e bastante. Nosso consumo agora é outro. Ela desligou e percebeu que estava sorrindo. Fazia tempo que não sorria assim. Não por obrigação, mas simplesmente porque estava bem. O café não havia mudado. Não porque Eva tivesse reformado algo deliberadamente, mas porque havia parado de sobreviver e começado a viver. Sobre as mesas, apareceram pequenos vasinhos com flores secas que Dona Conceição trouxe de algum lugar do mercado. A lousa da entrada era atualizada toda manhã com a letra caprichada de Dona Conceição, com arabescos como nas antigas padarias. Além dos pãezinhos de maçã, apareceram queijadas, depois rosquinhas com papoula, depois pastéis de carne às quintas-feiras. Os clientes habituais apareceram rapidamente. Aquele mesmo homem com a garrafa térmica, seu Paulo, um aposentado do prédio ao lado, vinha toda manhã pontualmente às 7. Levava 2 pãezinhos e café preto sem açúcar. A mulher de sobretudo bege, que havia sido a primeira compradora naquele dia, chamava-se Marina. Era professora da escola há um quarteirão. Ela trazia amigas que traziam conhecidos. Mês e meio depois, na porta do café, apareceu uma pequena plaquinha que Eva havia encomendado numa oficina. Café da Eva. Os mesmos pãezinhos. Eva registrou Dona Conceição oficialmente, com todos os documentos e carteira de trabalho que foi preciso recuperar por meio de arquivo. Foram juntas ao INSS, à UBS para exame médico e ao cartório para procuração. Levou quase 3 semanas de correria por repartições, mas Eva não reclamou. Cada novo carimbo nos documentos significava que Dona Conceição ficava, que aquilo não era acaso, não era uma noite, não era um salvamento temporário, mas algo real. Dona Conceição passou a morar com Eva. A princípio no sofá, como na primeira noite. Depois,
Eva comprou num brechó uma cama dobrável, colocou-a no canto do quarto e pendurou uma cortina para que cada uma tivesse seu espaço. Dona Conceição se adaptou rapidamente. Era daquelas pessoas que ocupam pouco espaço e fazem pouco barulho. Nas noites ela ficava sentada na cozinha com a cadernetinha de receitas, aquela do embrulho, e recopiava algo em letra miúda. Eva certa vez espiou por cima do ombro e viu que Dona Conceição anotava receitas novas ao lado das antigas, com tinta diferente, mas com a mesma escrita cuidadosa, levemente inclinada. "Isso é o quê?" perguntou Eva. "Essas são as nossas", respondeu Dona Conceição, sem levantar a cabeça. "As rosquinhas que fizemos na semana passada, com papoula e raspas de limão." As pessoas pediram para repetir, então precisa anotar para não esquecer as proporções. Eva ficou parada ao lado, olhando para as páginas amareladas da cadernetinha, para as linhas desbotadas a lápis deixadas pela mão de alguém 70 anos atrás, e ao lado as anotações frescas à esferográfica. 3 gerações de receitas nas mesmas páginas. A avó, a mãe, Dona Conceição, e agora as delas juntas. Entre elas, se formou um vínculo que era difícil definir com uma única palavra. Nem mãe e filha, Dona Conceição nunca tentou ensinar Eva sobre a vida, nem se intrometia com conselhos, nem amigas. A diferença de idade era grande demais e cada uma carregava atrás de si uma história que a outra podia compreender, mas não havia vivido. Nem colegas, havia calor demais para uma relação profissional. Algo entre tudo isso, algo para o qual a língua não tem uma palavra pronta, mas que se reconhece imediatamente quando se vê. Certa noite, depois do fechamento, quando estavam lavando a louça na cozinha juntas, Eva lavava, Dona Conceição enxugava, a velhinha de repente disse: "Eva, quero te dizer uma coisa. Você me abriu a porta naquela noite não porque sentiu pena de mim. Percebi isso imediatamente. Você abriu porque naquele momento você mesma estava na soleira, só do outro lado. E quando alguém que está na soleira abre a porta para outro, isso não é piedade, é reconhecimento." Eva pousou a xícara no escorredor e não disse nada. Apenas assentiu, porque era a verdade e as duas sabiam disso. Toda manhã, Eva abria o café, acendia a luz, ligava a máquina de café. Da cozinha vinha cheiro de maçã e canela. Do lado de fora, os primeiros clientes já esperavam. Dona Conceição na cozinha cantarolava algo baixinho para si mesma, enquanto abria a massa com aqueles movimentos seguros e naturais. Cheva amarrava o avental, pegava o pano, limpava o balcão, aquele mesmo balcão de madeira clara que ela havia escolhido outrora com tanta emoção e que ainda há pouco havia limpado pela última vez. Agora, ela o limpava como se fosse a primeira vez. Obrigado por ouvir esta história. Com vocês estava o canal Recanto das Histórias. Pedimos desculpas por eventuais erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.